um símbolo da educação no estado de São Paulo. Assim, nós podemos definir o Colégio Caetano de Campos, na Praça da República, capital paulista. Antônio Caetano de Campos era um apaixonado pela educação, tanto que, a pedido do presidente da província, foi incumbido de reformular o ensino paulista. Logo depois de assumir o comando da decadente Escola Normal de São Paulo, em 1890, ele se empenhou em construir uma nova sede para ela, um lugar onde se pudesse trabalhar com mais comodidade. Hoje, esse prédio leva o seu nome. Na época de Caetano de Campos, só os homens podiam estudar e as matérias não eram nada parecidas com as de hoje. Você se imagina tendo aulas de caligrafia e de latim? De todo modo, foi graças ao esforço desses pioneiros que o ensino se universalizou. Mais que isso, virou lei. Este será o assunto da nossa conversa de hoje: a ligação entre as leis e o ensino nesses últimos 100 anos. Começa aqui a nossa videoaula de legislação e normas em educação. Bom estudo! Você, com certeza, já deve ter assistido a alguns filmes de tribunal na vida. Todos eles têm uma sala em que juízes, jurados, advogados e réus debatem a respeito de um crime. Só os estúdios norte-americanos já produziram centenas. Mas atenção, cuidado com o clichê. Você sabe o que é clichê? Se não, vamos explicar. Clichê é uma ideia que perdeu a originalidade e se banalizou por ser muito repetida. É um clichê pensar que a atividade de um profissional de direito se limita a defender ou acusar um réu. Ao contrário, ela também envolve outras atividades, como a discussão, a interpretação e a redação de leis. No caso do ensino, isso é matéria do direito educacional. O direito educacional abarca as legislações municipal, estadual e federal que tratam do assunto. Seu objetivo é claro: estabelecer diretrizes e disciplinar o comportamento dos profissionais no campo da educação. Mas não é só isso, ele é também um instrumento que visa garantir o direito ao conhecimento. Ele tem a ver com as condições de sucesso do indivíduo na sociedade e, por isso, é matéria da Constituição. Conjunto de leis que regem o ordenamento do nosso país. É a Carta Maior, né, que dita todas as normas e regras para os cidadãos. Né? A Constituição, na verdade, ela surgiu para limitar o poder do Estado e possibilitar os direitos da pessoa. São leis e normas que regem toda uma nação e toda uma população. Exatamente. Constituição é tudo isso reunido na lei maior que regulamenta a vida no país. Isso quer dizer que todas as leis subordinam-se à Constituição. Nenhum profissional pode deixar de levar em conta, interpretar e aplicar as leis em sua área de trabalho. No caso da educação, os professores e outros funcionários das escolas sempre obedecem à legislação educacional. Um diretor, por exemplo, utiliza esse conjunto de leis cotidianamente em seu trabalho, na admissão de pessoal, aplicação das normas do regimento escolar, administração da folha de pagamento, entre outros. Desde a proclamação da independência, nós já tivemos 7 constituições. A primeira foi outorgada pelo imperador Dom Pedro I e durou até o ano da proclamação da República. Ela fixou a gratuidade do ensino primário, mas isso funcionava mais no papel do que na realidade. O fato é que, naquele tempo, as elites precisavam de trabalhadores braçais, não de letrados. Se no final do Império o número de analfabetos no Brasil somava 70% da população, os primeiros governos republicanos também não fizeram muito mais. 40 anos depois da derrubada da monarquia, em 1930, mais da metade dos brasileiros nunca tinha sentado num banco escolar.
A escola não tinha, claro, os recursos que hoje temos, né? As condições eram precárias, professores mal formados, lutava-se com bastante dificuldade. Nós não tínhamos ainda um Ministério da Educação formado, né? Isso só vem acontecer no período de Getúlio Vargas, quando ele cria o Ministério da Educação e Saúde. Essa realidade perdurou por pelo menos 15 anos, só começando a mudar após o final da Segunda Grande Guerra. Com o processo de industrialização, o Brasil deixou de ser uma economia eminentemente rural. No comércio e nos serviços, os empregos passaram a requerer conhecimento adquirido em escolas. Graças a isso, a educação passou a ter alguma importância para os nossos governantes. Principalmente nos centros urbanos, mais e mais pessoas tiveram acesso à instrução fundamental. Primário de 1 a 4 anos. Depois de 1 a 5 anos era o ginásio, que ali já era meio caminho andado para a gente procurar uma profissão. Era mais rígido e a gente era obrigado a aprender no colégio do estado. A gente era obrigado a aprender. Não podia, 2 vezes não podia, por exemplo, repetir o primeiro ano 2 vezes não podia. Então, às vezes, eles mandavam o aluno embora. A preocupação com o saber estava presente nas constituições de 1946 e 1967. Mas, de novo, nem tudo era perfeito. Na década de 70, as autoridades se orgulhavam de dizer: o Brasil é a 8ª economia do mundo. Só que se esqueciam de dizer: 1 em cada 4 brasileiros ainda não frequentava escolas. O primeiro passo para uma educação abrangente só foi dado com a última Constituição, a chamada Constituição Cidadã. Essa Constituição, às vezes, é acusada de ser pouco realista e de conter alguns exageros. Mas, por outro lado, ela foi a primeira a abordar temas que não eram nem mencionados nas antigas leis. Por exemplo, o pluralismo de ideias e a gestão democrática do ensino público. Ou seja, todos podem manifestar seu pensamento livremente e ainda podem dar opiniões, participar da vida da escola. Muita coisa ainda está restrita ao campo das boas intenções, como, por exemplo, esse texto. O Estado deve oferecer atendimento em creches e pré-escolas a todas as crianças de 0 a 6 anos. Mas essa é uma das funções da lei. Ela aponta a direção para onde a sociedade deve caminhar. Antes, uma legislação idealista, mas que aponta um sentido, que uma lei vaga e que não impõe obrigações para o Estado. Qual das alternativas define melhor o objetivo do direito educacional? Alternativa A. Refletir sobre as estratégias legais que garantem a aplicação da Constituição. Alternativa B. Atender a todos os cidadãos, garantindo que tenham acesso à universidade? Ou alternativa C. Definir os rumos da política de educação e regular o comportamento dos profissionais da área? A opção correta é a letra C. Os objetivos do direito constitucional são, primeiro, estabelecer o sentido da política educacional e, segundo, disciplinar o comportamento dos profissionais. A educação no Brasil é dirigida por uma estrutura administrativa que envolve órgãos da União, dos estados e dos municípios. A legislação da educação obedece a uma hierarquia prevista no ordenamento jurídico brasileiro, em que as leis federais têm prevalência sobre as estaduais e as municipais, e as leis estaduais sobre as municipais. O Caetano de Campos, por exemplo, é a sede da Secretaria Estadual de Educação. Aqui se planejam, se executam e se supervisionam os programas estaduais. Aqui também se cumprem determinações de um órgão superior, o Ministério da Educação e Cultura, sediado em Brasília. O MEC é responsável por planejar estratégias de ensino, formular leis e garantir sua aplicação. Resumindo,
Ele é quem define a Política Nacional de Educação. Mas o que é Política Nacional de Educação? É tudo que está relacionado à vida estudantil. Ou seja, o MEC tem que zelar pela qualidade da educação pré-escolar, do ensino fundamental, do magistério, do ensino médio, da educação especial, dos cursos supletivos, da educação superior, da pesquisa e extensão universitária. E, é claro, a educação à distância. Você escolheu um curso de especialização. Isso significa que nos próximos meses vai aprender um bocado de coisas sobre esta área. Você vai ler, pesquisar, debater e pensar. O MEC é representado nos estados pelas delegacias regionais, secretarias e departamentos do setor. Os conselhos de educação têm função normativa, garantindo a aplicação do Plano Nacional da área. Os municípios têm liberdade para organizar seu sistema de ensino, desde que integradas à política das instâncias superiores. Mas as cidades têm que se voltar para uma prioridade, a instrução fundamental. E aí está, em linhas gerais, a estrutura administrativa que cuida da educação no país. A educação infantil nunca foi prioridade da educação nacional, e nem estadual e nem municipal. Há pouco tempo que a educação básica incorporou também a educação infantil. O Estado, aos poucos, vai sentindo a necessidade também de investir cada vez mais na educação infantil. E, consequentemente, isso vai refletir numa melhoria desses alunos no ensino fundamental. Quando a gente fala em educação, algumas perguntas vêm à nossa mente. Quem é responsável pela escola? A quem ela pertence? Para quem ela existe? Para quem deve continuar a existir? Nesse assunto, não podemos deixar de falar de um conjunto de princípios que norteia a aplicação do ensino no país. É a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. Isso tem a ver com a forma como o sistema funciona e os fundamentos que deve respeitar. Ela é uma espécie de constituição para a área. Por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases dispõe sobre as diferentes formas de financiamento da educação. Ela determina que a União deve gastar pelo menos 18% do total da arrecadação tributária e os estados 25% dos impostos e mais 25% dos recursos do Fundo de Participação dos Estados, mesmo percentual dos municípios. A lei também dispõe sobre o que pode e o que não pode ser feito pelas esferas administrativas do país. Exemplo: nenhuma cidade poderá oferecer cursos superiores sem antes ter proporcionado educação infantil em creches e pré-escolas. Tem piorado. Eu, como professora, vejo que tem várias teorias lindas e maravilhosas, mas na prática são diversos profissionais que acabam não conseguindo se entender naquilo que está fazendo e também aplicar tanto conteúdo com pouco conhecimento que tem. O ensino virou um comércio, né? Principalmente por causa disso. Não existe mais a responsabilidade de educar, mas sim de ganhar. Uma empresa, finanças. Melhorou bastante. Em relação da minha época, eu acredito que deu uma boa melhorada. Eu acho que tem muito mais gente alfabetizada hoje do que tinha antigamente. Tá precário o negócio, porque assim, eles vão empurrando. Qualquer um passa, sabendo ler, você vê criança na 6ª série que não sabe ler, não sabe interpretar, não sabe nada. As opiniões podem ser controversas, mas é fato que tem se buscado uma maior eficácia dos sistemas educacionais no país. O estímulo à educação infantil, a definição de fontes de financiamento e os sistemas de avaliação da qualidade são aspectos que merecem elogios. Claro que algumas das disposições ainda não passaram do papel para a realidade. O resgate da dignidade do professor, por exemplo, é um ponto a ser melhorado. Mas mesmo de forma trôpega e com resultados tímidos, o que se vê é um esforço no sentido de oferecer educação de qualidade. Não há uma grande potência econômica que não tenha investido em educação.
E o mesmo vale para o outro lado da questão. Quanto mais atrasado o país, menores os investimentos em formação e conhecimento. Não há milagre nem fórmula mágica. Um país só tem futuro se investir na educação. Qual dessas não é uma atribuição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação? Alternativa A: definir os rumos da política educacional no país. Alternativa B: oferecer assistência jurídica em creches e pré-escolas da rede pública. Ou alternativa C: verificar os meios para que as ideias sejam implantadas. Oferecer assistência jurídica não é uma disposição que se encontra na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Portanto, a opção incorreta é a letra B. A luta pela educação no Brasil só começou quando tínhamos mais de 300 anos de história. De um modo geral, as antigas constituições tinham belos discursos sobre o ensino. Mas nada de prático se fez até o começo da década de 1950. Consideramos que a partir de então houve avanços, mas que as diferenças regionais eram enormes e o número de analfabetos digno de um país atrasado. Só a partir da Constituição de 1988 e da elaboração da Lei de Diretrizes e Bases é que se começou a fazer algo no sentido de oferecer a educação. E esse é o ponto em que estamos agora. Os resultados das avaliações não são admiráveis e ainda há muito a fazer. Mas, aos poucos, os estudantes e instituições brasileiras vão trabalhando no sentido de oferecer educação de qualidade. Eu penso que para todo educador, de fato comprometido com a educação, ele é obrigado a conhecer a legislação, porque toda a legislação, isso eu aprendi durante o curso, ela tem um caráter didático e um caráter pedagógico, ou seja, ela ensina como fazer, o que devemos fazer e por que fazer. Ela organiza o nosso, como instituição, a lei organiza o nosso cotidiano. E o importante é conhecer e pensar criticamente sobre ela. Só que eu só posso pensar criticamente a partir do momento que eu conheço alguma coisa. E o pensar crítico é por quê? Porque eu consigo ver dali os aspectos positivos e os negativos e adequar aquilo que é melhor para a nossa realidade. Eu sou fruto da Uninove, comecei a graduação, fiz a pós-graduação, fiz iniciação científica, agora o mestrado. E tenho orgulho disso, me esforcei muito, mas tudo que eu consegui foi com o apoio e incentivo dos professores. E a minha experiência aqui me ajudou a realizar um sonho que é ser professora universitária. Esta foi a videoaula sobre legislação e normas em educação. Até a próxima!